Oi, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, tá? E aí, mais uma aula, né? Mais uma vez estou aqui com vocês, professora Laísa ou tia Laísa, como vocês quiserem me chamar, né? Mais uma vez estou aqui trazendo mais uma aula de geografia, né? Mais um momento de aprendermos um pouco mais, né? Mais um momento de colocar em prática também aquilo que aprendemos e aprender conteúdos novos todos os dias. Como sempre falamos, né? Como eu sempre falo para vocês, preparem aquele cantinho todo especial, aquele cantinho maravilhoso, aquele cantinho onde você pode parar um pouquinho, prestar atenção na aula, compreender o conteúdo, tá? Ficar bastante atento, se possível um cantinho sem barulho, tá bom? Aí você pega o seu material, você pega o seu livro, você pega o seu lápis, a sua borracha, o seu caderno, caso precise fazer alguma anotação. Então você deixa tudo ali pertinho de você para ficar mais fácil de desenvolver a aula, tá bom? Porque já pensou na hora que começar a atividade ter que levantar e sair correndo para procurar o livro? Chega, tem que procurar o lápis, eu não sei onde é que tá. Então é muito bom que você já tenha tudo isso antes, já deixa tudo isso organizadinho aí no cantinho, para que na hora que começar a aula está tudo ok, tá bem? Olha só, antes de começar a aula eu quero dar um recadinho para vocês, um recadinho muito importante. Né? Nós estamos nos preparando para um retorno das aulas, né? Estamos nos preparando para uma volta, né, da nossa normalidade, entre aspas, nossa vida normal, entre aspas, né? Porém, o vírus ainda existe, o vírus ainda é real, nós precisamos continuar nos cuidando, né? Precisamos ter mais atenção, precisamos usar máscara, precisamos lavar as nossas mãos, usar o álcool. Nesse momento eu estou aqui sem máscara porque eu estou sozinha e é claro, eu estou gravando uma aula para vocês, né? Imagina eu gravando a aula com a máscara. Então, é muito importante que a gente se cuide, né? Eu preciso cuidar de mim, você cuida de você. E aí nós vamos incentivando os outros a ir se cuidando. Porque à medida que eu cuido de mim, eu estou cuidando dos outros também. Quando eu uso a máscara, eu estou cuidando daquelas pessoas que estão próximas de mim, né? Eu estou cuidando de, se caso estiver contaminada, de contaminar essa pessoa. Ou se a pessoa estiver contaminada, passar para mim ou para outras pessoas. Então, assim, a gente vai se cuidando como dá, né? Vai pedindo a Deus, para Deus nos fortalecer. Senhor, vai nos guardando aqui e a gente vai fazendo a nossa parte também, né? Vai tomando todos os cuidados. Então, é importante, né? Eu deixo um recadinho, cuide-se, cuide-se, cuide-se. Cuide de você, eu vou cuidar de mim, nós cuidaremos de todos, né? Eu cuido de mim para cuidar de vocês e nós vamos cuidando uns dos outros, tá bom? Porque logo em breve eu creio que teremos coisas boas, tá bem? E agora que eu já dei o meu recado para vocês, vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos revisar um pouquinho o que estudamos na aula passada. Por quê? Porque iremos realizar uma atividade. E para realizar essa atividade, é preciso que a gente revise um pouco do que vimos. Vamos tentar lembrar aqui um pouquinho do que nós vimos na aula passada, porque às vezes a gente esquece, né, um pouco. Às vezes foge assim da memória. Mas aí a gente vai revisando, tá bom? Vamos revisar então, vamos ver o que foi que nós estudamos na aula passada. E então, na aula passada, nós estudamos sobre as transformações nas paisagens. Que as paisagens, elas são transformadas. De que forma essas paisagens são transformadas e para que são transformadas? Aí nós vimos o quê? As paisagens são transformadas, né? À medida que o ser humano, né, ele vai se desenvolvendo mais, à medida que a população vai crescendo, nós vamos tendo mais necessidades de produtos, né? Nós vamos tendo necessidade de consumir mais e mais. E para isso, né, a paisagem ela começa a ser transformada, né? Nós necessitamos de várias coisas para viver. Então, para isso, a paisagem ela vai sendo transformada. Por exemplo, olha só, nessa primeira foto aqui, nós podemos ver o quê? Uma construção de uma estrada, né? De uma rodovia. Isso é para facilitar a nossa vida, né? Isso é para a gente se locomover de uma cidade para outra, de um estado para outro, né? E facilita a nossa vida. Porém, acaba muitas vezes prejudicando a natureza, né?
Então tem que ser transformações que ocorram de forma bem elaborada, bem estudada, para que não prejudique tanto, não traga tanto impacto à natureza. Aí as paisagens, elas são transformadas, né? Elas são transformadas para a construção de diversas coisas que vai nos favorecer, porém acaba mexendo, alterando a natureza, tá bem? Aí nós vimos que algumas paisagens, elas são intensamente transformadas, e isso é o que dá dó, né? Tem paisagens que elas são bastante modificadas. Por exemplo, nós podemos ver aqui essa queimada, né? Nessa floresta. Essa floresta está sendo queimada, a vegetação está sendo queimada, os animais que vivem ali, eles vão ser prejudicados com isso. E nós, seres humanos, vamos também ser prejudicados com isso, né? Com essa intensa transformação na paisagem, né? Na natureza. Então, as paisagens, elas são intensamente modificadas, né? Olha só, lá no livro nós vimos o quê? Na aula passada nós vimos que os rios são poluídos, o ar, ele é poluído, né, com a fumaça das indústrias. Aí existem queimadas, né, nas florestas, que acaba prejudicando não só a espécie vegetal, mas a espécie animal, e acaba levando muitas espécies à extinção, né? Aí nós estudamos sobre a destruição das espécies vegetais e animais. Essas espécies, quando essa paisagem ela é intensamente transformada, essas espécies, elas ficam sem o seu habitat natural, né, o seu lugar de viver, né, como se fosse a sua casinha para viver, né, elas ficam ali meio que perdidas, porque elas não têm mais esse ponto, essa rede de apoio, que é ali o lugar onde ela vive, o seu habitat natural. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nessas transformações, né, e as transformações, elas estão ocorrendo há muitos e muitos anos, né, não tem nem como parar isso, porque elas já vêm acontecendo há muito tempo, e muitas vezes para facilitar a nossa vida e acabar prejudicando outras coisas. Aí nós vimos também que os povos indígenas, eles transformam a natureza. Porém, essa transformação que os povos indígenas realizam é de forma mais consciente, né? Eles são bastante conscientes nessa transformação. As transformações que são causadas pelos povos indígenas, por quê? Eles retiram da natureza os seus produtos para sobreviver. A caça, a coleta de alimentos, a pesca, eles retiram dali a sua sobrevivência. Porém, eles respeitam a natureza, né? Eles respeitam o tempo da natureza se regenerar novamente. Então, eles transformam a paisagem, porém, né, para sua sobrevivência, porém, eles respeitam o tempo da natureza se regenerar. E nós não somos assim, né? Nós acabamos utilizando a natureza de forma devastadora. Então, foi isso aí que nós estudamos na aula passada, né, sobre as transformações nas paisagens. As paisagens, elas são intensamente transformadas, né, a poluição, a construção. Então, tudo isso modifica a paisagem de um lugar. Aí, agora, nós vamos responder a atividade na página 27. Página 27, nós vamos responder essa atividade aqui. Olha só. A primeira questão fala o seguinte, lê a manchete a seguir. Na manchete, eu trouxe aqui um pedacinho da manchete e fala assim: moradores protestam contra a poluição em rios de Jacarepaguá. Desculpa. Esses moradores estão protestando contra a poluição do rio, né, dos rios lá nessa cidade, Jacarepaguá. Aí a letra A pergunta: qual é o problema ambiental retratado na manchete? Qual é o problema que está sendo retratado nessa manchete? Aí no livro, na página 27. Poluição das águas dos rios, muito bem, né? A poluição das águas dos rios é um problema que está sendo retratado na manchete, nessa manchete de jornal, né? Nessa manchete que foi retirada da internet. Letra B. Quais problemas a poluição das águas dos rios podem causar? Quais são os problemas que pode causar para nós, seres vivos? Para os animais? Para a natureza? Aí você vai colocar alguns problemas que pode causar. Por exemplo, falta d'água para a gente, né? A falta de água para o consumo, para o banho, para beber, para preparar alimentos. É a falta de água para as lavouras, né? Para essas lavouras poderem desenvolver os alimentos. Então, você pode ir listando algumas coisas. Dúvidas. Tira uma foto, manda para a sua professora, para o seu professor. Tira todas as dúvidas, pergunta o que é que está com dúvida, o que é que não está entendendo. E aí ele está lá para tirar as suas dúvidas, tá bem? Concluindo essa parte, aliás, ou melhor, nós temos ainda a segunda questão, já estava aqui esquecida. Segunda questão da página 27.
Aí aqui na segunda questão, ainda na página 27, nós podemos ver essa charge, né? Essa imagem aqui, essa ilustração, que mostra um rio poluído, tá bem preto aqui, né? Nós podemos ver aqui o esgoto, despejando água despejando resíduos tóxicos nesse rio. E nós vemos um garotinho com uma piscina, com água limpinha, onde esses peixes estão pulando do rio para a piscina. E aí, observando essa imagem, nós podemos ver retratado aí um problema ambiental, né? Aí você vai responder qual é o problema ambiental que está sendo retratado aí, na letra A. Você pode responder aqui nesse cantinho, olha, nesse espaço. E na letra B, na sua opinião, né? Na sua opinião, o que poderia ser feito para solucionar o problema da poluição das águas? O que poderia ser feito para solucionar esse problema, para acabar com a poluição das águas? Aí você vai pensar direitinho o que poderia ser feito, né, para acabar com isso, e você vai colocar sua resposta aqui. A letra C você não precisa responder, tá bem? Você não vai precisar responder, né? Você vai responder apenas a letra A e a letra B. Responde, tira uma foto, manda lá para sua professora. Se tiver com dúvida, pergunta também lá via WhatsApp, não sei como é que vocês se comunicam. Conversa com ela, tira suas dúvidas, tá bem? Vamos avançar aqui mais um pouquinho, que nós temos aqui, nós vamos falar hoje sobre um outro assunto. Nós vamos falar agora, mudando de assunto, né? Nós vamos falar agora sobre a orientação pelos pontos cardeais. Falando lá de paisagem, de transformação das paisagens, né? Nós podemos nos orientar e encontrar diversos lugares por meio dos diferentes pontos de referência nas paisagens. Quem nunca aqui, né, foi a um local e diz assim, fica ali próximo ao supermercado tal, fica próximo ao posto tal, fica próximo ao colégio tal. A gente sempre usa um ponto de referência na paisagem, né, para se localizar. No entanto, existe outra maneira de fazer isso, que é utilizando os pontos cardeais. E o que são pontos cardeais? Vamos lá. Olha só. Aqui nós temos esse menino, o desenho desse menino, né? Ele está aqui em uma plantação, aqui tem uma casa, aqui está o sol, tem algumas árvores, animais. Então ele precisa dar a indicação dele para alguém, onde é que ele está. Então ele vai dizer, eu estou em tal lugar, do lado direito tem uma casa e tal. Ele vai indicar alguns pontos, né, para que a pessoa que está procurando ele chegue até ele. Mas aí essa pessoa não sabe indicar esses pontos, ou não tem nenhum ponto lá para indicar, só tem um sol. E agora? É aí onde entra a orientação pelos pontos cardeais. Vamos lá. A orientação pelos pontos cardeais. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. E para identificarmos essas direções cardeais, podemos tomar a posição do Sol no horizonte, ou seja, onde ele nasce, né? E ter esse Sol como referência. Pois de manhã ele aparece no horizonte, na direção leste, e no final da tarde se põe na direção oeste. Então aí nós podemos tomar como posição o Sol. Aí nós vamos ver aqui essa imagem desse menino, olha só. O seu braço, sua mão, seu braço direito está posicionado onde o Sol nasce. Ele está vendo aqui o Sol nascendo. E aí ele sabe que a trajetória do Sol é essa, olha, o Sol vai atravessar o céu e vai se pôr do outro lado, né? Então assim, ele sabe que do lado que o Sol, né, nasce é leste. Portanto, do outro lado, que é do seu lado esquerdo, é o oeste. Se do lado direito está o leste, onde o Sol nasce, e do esquerdo o oeste, logo, à frente desse garotinho vai estar o norte e atrás o sul. Então, aqui são os pontos cardeais. Fica muito mais fácil dele se orientar, né, em um determinado lugar que não tenha pontos de referência e orientar alguém, orientar algumas pessoas, né? Então, aí ele vai se orientar através do Sol. Porque durante muito tempo, gente, foi utilizado essa forma de orientação, né? Durante os nossos ancestrais lá atrás, utilizava essa forma de orientação, que era através da trajetória que o Sol faz, né, no horizonte, que ele nasce e se põe. Porque nós sabemos que o Sol nasce de um lado e se põe do outro. E aí estão aí os pontos cardeais. Agora você vai conseguir se localizar?
Por exemplo, você está lá numa praia, não tem nada como referência, apenas o sol, então você vai se posicionar, né? Ou de frente para o sol, de costas, ou com a mão, o braço direito, ou com o braço esquerdo. Você se posiciona lá com relação ao sol, utiliza o sol e aí vai indicar, né, aonde você está. Mas existe também, né, vamos ver aqui mais uma vez, né, que já eu mostro o que é que existe também para ajudar nesse posicionamento, né, nessa orientação. Então, de manhã, o sol aparece no horizonte na direção leste. Então, já sei que o sol nasce do lado leste. Ao final do dia, o sol desaparece no horizonte na direção oeste. Está aqui do lado esquerdo do garotinho aqui. Quando nos posicionamos como a criança da imagem, como essa criança aqui, e essa criança aqui da página 30, que nós estamos agora na página 30, olha só. Quando nos posicionamos como a criança da imagem, com o braço direito para o leste e o esquerdo para o oeste, a nossa frente fica a direção norte e atrás de nós fica a direção sul. Então, leste, oeste, norte, sul. E aí ele já consegue, então, se orientar mesmo sem ter pontos de referência, utilizando os pontos cardeais. O lado onde o sol nasce, leste, não muda. O lado onde o sol se põe, oeste. Se de um lado está leste e do outro oeste, se eu estou do lado direito, meu braço direito está para o lado leste e meu braço esquerdo para o oeste, a minha frente está o norte e atrás está o sul. Ponto. É só compreender isso, tá bom? Então isso nos ensina a nos posicionar, né? Nos orientar em diversos lugares, em diversas paisagens, mesmo que não tenha nenhum elemento que nos dê como ponto de referência. Aí, como eu falei, existe um aparelhinho, existe um símbolozinho que é chamado de rosa dos ventos. E a rosa dos ventos também nos ajuda. Existe a bússola, né, instrumentos, né, para isso, para nos ajudar. E aí existe a rosa dos ventos. Na rosa dos ventos, a rosa dos ventos é um símbolo que indica a direção dos pontos cardeais e também dos pontos colaterais. Então, mais pontos além dos cardeais. Nós sabemos que os cardeais são leste, oeste, norte, sul. Os pontos colaterais são nordeste, noroeste, olha só, o nordeste ele fica entre o norte e o leste, nordeste. Noroeste, que fica entre o norte e o oeste. Nós temos o sudeste, que fica entre o leste e o sul. E nós temos o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste. Esse ponto aqui, olha. Então, nós temos todos esses pontos. Essas direções, né, dos pontos colaterais, eles ficam entre dois pontos cardeais. Entre o norte e o leste fica o nordeste. Entre o leste e o sul fica o sudeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. Entre o oeste e o norte fica o noroeste. Sabendo disso, né, a gente vai conseguir se posicionar, se localizar de forma melhor. Por isso, né, que a rosa dos ventos ela é muito utilizada para indicar orientação em mapas. Sempre que vocês veem um mapa, vocês vão encontrar a rosa dos ventos, porque ela vai indicar ali no mapa qual é o lado norte, qual é o lado sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sul, sudeste, né, sudoeste. Então, a rosa dos ventos ela é bastante utilizada nos mapas para indicar, né, as posições, as localizações dos lugares que estão sendo representados ali. Entenderam, amores? Espero que vocês tenham compreendido. Caso fique alguma dúvida ainda, entra lá em contato, mais uma vez. Eu tô ficando chata tanto mandar entrar em contato, né? Mas aí pergunta, tira suas dúvidas com o seu professor, tá bom? Aí na página 31 nós temos uma questãozinha aqui para responder, olha só. Página 31, sobre esse assunto que eu expliquei agora. De acordo com a imagem da página anterior, que no caso é essa imagem aqui desse garotinho aqui, para responder isso você vai ter que olhar a imagem, né, da página anterior, da página 30, olha aqui, né, aqui da página 30, aí você responde aqui. De acordo com a imagem da página anterior, vá acompanhando aí o livro também. Responda o que está localizado na direção norte da criança. Temos alguns elementos aqui localizados na direção leste, oeste, norte e sul da criança.
Então, na direção norte da criança, o que é que está localizado? Alguém sabe o que é que está localizado? Na direção norte? Muito bem, a casa, isso mesmo, a casa está localizada na direção norte da criança. Na direção sul da criança, o que é que está localizado na direção sul dessa criança? Saberia dizer? Na direção sul, o que está localizado é a bola, muito bem, atrás da criança, a bola, né? Na direção leste, o sol, muito bem. E na direção oeste, o banco, né? O banquinho aí. Então aí vocês respondem, tira foto, manda para o seu professor, entra em contato com ele, tira suas dúvidas. Tá bom, amores? Espero que vocês tenham compreendido esse assunto direitinho. Estejam conseguindo responder as atividades, né? Qualquer dúvida, volta lá na aula anterior. Assiste mais uma vez sobre as transformações das paisagens. E esse daqui, qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor, tá bom? A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Nossa professora virtual deixa alguns recadinhos, né? Até a próxima. Máscara, usem máscara. Beijos, beijos e beijos. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.